USA, powered by Sales Club. Brain SA Podcast, e eu começo hoje mais um episódio com uma pessoa muito especial que eu tive a imensa honra de trabalhar no passado, um cara que tem minha admiração, tem meu respeito e vai ter a tua admiração e respeito porque ele veio aqui compartilhar um pouquinho da história dele e fazer com que a gente, ouvindo esse episódio de podcast, possa aprender um pouquinho, tomar melhores decisões com a nossa vida e fazer com que a gente seja uma pessoa melhor ou melhor, um cérebro melhor. Eu tô aqui com o Gustavo Riedel. Prazer imenso estar aqui contigo, Bom te ver, viu? meu amigo, como sempre, né? Tenho te visto bastante ultimamente, É verdade. né? E parabéns aí pelas aulas que tem ministrado, né? Sou suspeito para falar, teve na Convatec a semana retrasada com a gente. Então, uma honra estar aqui, meu amigo. Imagina, eu que agradeço. Riedel, eu posso te apresentar, mas tu vai se apresentar melhor do que eu te apresentar, porque é tua história, é tua trajetória, mas eu trabalhei com o Riedel muitos anos atrás, na Novartis, ele passou por grandes empresas dentro do ecossistema da saúde, teve expertises que vale muito a pena a gente querer, por isso que tu tá aqui, né? Pra gente ouvir um pouquinho dos teus aprendizados, tudo que tu fez. O teu futuro eu vejo como brilhante, ele sempre foi, porque você é um cara, primeiro, uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito autêntica. Não tem mais espaço pra isso, né, Riedel? Nunca teve, né? Sim. A falta de autenticidade, ou ser genuíno no que a gente faz, é uma causa muito boa. E ele é um cara com... Eu nunca te falei isso, mas o olhar que eu vejo do Riedel você é um cara muito expert em business, mas você tem um olhar para a pessoa. Sim. Então você não divide, porque tem gente que é muito boa em pessoas, mas em business dá uma titubeada. Sim. Tu tem uma capacidade de estratégia de negócios, um olhar bem legal, mas você também não esquece que é o capital humano que faz as coisas. Falo que é uma mistura um pouco do meu pai com a minha mãe. Meu pai foi executivo de multinacionais, inclusive farmacêutica, há muitos anos, antes do meu avô falecer, e ele assume a editora, né, que é da família, tem 120 anos, a editora Pensamento. E meu pai sempre foi aquele executivo bem executivo mesmo, né? Já minha mãe é mais lado emotiva. Então acho que eu peguei um pouco a mescla. Uma mistura dos dois, um pouquinho de cada, né? E aí saiu eu. Riedel, se a gente for contar a tua trajetória profissional, faz um legal. Bom, compilado aí dela. Eu acabei vindo para a área da saúde por conta do meu pai. Né? Meu pai começou há muitos anos atrás, foi, acho que, eu lembro da época da Pfizer, porque ele foi Pfizer muitos anos, quando eu era pequenininho, eu lembro até pequenininho, indo na fábrica lá da Pfizer, no Natal, que tinha o Papai Noel descia de helicóptero lá na Pfizer, enfim, então, isso eu devia ter 5 anos de idade, eu lembro ainda, e eu lembro ainda, né? Depois meu pai acabou indo para Rorer, a gente foi morar nos Estados Unidos, depois ele voltou para o Brasil, aí ele foi da Biolab Sirle, que depois virou farmácia. E aí meu pai acabou saindo da farmácia da Biolab Sirle ali quando meu avô faleceu, porque ele foi tocar os negócios da família. Então eu falo que eu tô nas caixinhas de remédios desde pequenininho em casa com meu pai, né, enfim, e acabei vindo para esse mundo por conta dele. E eu comecei minha trajetória na Novo Nordisk. Eu falo que hoje em dia todo mundo conhece a Novo Nordisk, faz o Ozempic, né? Exato, referência em diabetes. Mas lá atrás, quando eu comecei, faz 25 anos, mais ou menos, que eu tô aí nessa entrega-idade, né? E aí quando eu comecei, na época que ainda tinha insulina animal, metformina, enfim, a Novo ainda estava longe de ser essa grande que é hoje, né, estruturada, e comecei como estagiário lá, comecei como trainee estagiário, tive a oportunidade de passar por diversos departamentos para conhecer um pouquinho de cada. Que é bem legal, né? Que é bem legal. Meu pai sempre falava na época, né, que eu ainda ganhava como estagiário. Meu pai falou, você devia que pagar, você está aprendendo, né? E aí você ainda está recebendo para aprender, né? E aí depois que eu fui efetivado, né, isso foi acho que 2002, se eu não me engano, enfim, 2001, 2002, enfim, eu fui pro campo. E aí eu agradeço até hoje, eu agradeço a Laurena. Laurena hoje está como presidente da Bezan, adoro a Laurena, tenho um carinho enorme por ela. E agradeço muito ela porque essa passagem pelo campo para mim foi fundamental. Foi um ano de job, eu visitava ali Dante Pazzanese, né, Escola Paulista, toda a parte de Borges Lagoa ali, enfim. Dá uma experiência, acho que todo mundo tem que saber o canal comercial de vendas da natureza do negócio. Fundamental, fundamental. Eu falo que os 3 primeiros meses, para mim, eu chegava em casa exausto. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Só que depois de 3 meses, você se acostuma e cria uma rotina, né? Eu falo porque você chegava
neófito total. Sim, não Chegando- sabia roteiro desorganizar, tudo, Não, né? e chegando no consultório do médico, eu novinho ali, chegando no consultório do médico pela primeira vez, o médico fala, não, já vou te, a secretária já vai te atender, já vai te atender. Às vezes passava 3 horas, fala, você pode voltar amanhã? Né? Exatamente. E aí eu acho que o campo te ensina muito a ter esse jogo de cintura. Né? Exatamente. Essa vivência, esse jogo de cintura, esse traquejo, Com pessoas e com situações que acontecem o tempo que é todo. fundamental. A gente, na nossa vida, eu falo que a parte comercial e negociação, principalmente Deveria ser pra negociação, todo mundo. todo dia a gente está negociando. Eu negocio com meus filhos, eu negocio com a minha esposa. Então, negociação tem que estar na veia de literalmente todo mundo. Então, esse primeiro 1 ano aí no campo foi crucial para mim, realmente, para eu poder criar uma base sólida ali, conhecer o campo na íntegra, né? Depois eu fui para o escritório, eu voltei para o escritório da Novo na área de inteligência de mercado. O que também é bem legal, né? Muito. E aí eu agradeço o Porque Fábio. depois você foi marketing, mas Depois fui mas marketing, vou inteligência de contar. mercado, passar é muito importante. Foi- O Olavo, né? Foi Que a gente fundam- falou que Exato. trabalhou. Exato, e foi fundamental. A inteligência de mercado, na época, o Fábio Futema estava Sim. cuidava da área de inteligência, fui trabalhar com ele, me ensinou muito na área. Aprendi Access, Excel em profundidade. Hoje em dia ninguém usa mais Access, né? Mas eu usava muito Access na época, Excel em profundidade, porque eu fazia toda a premiação de força de vendas. Como a Novo tinha uma estrutura enxuta, eu participava de reuniões importantes mostrando forecast, eu que fazia, na época, IQVIA, Close-Up, enfim, Sim. todas as ferramentas de IQVIA e Close-Up. Desde aquela época eu já tinha contato com o Newton, enfim, outras pessoas aí da velha guarda. Então, para mim, a Novo foi um marco importante na minha vida. Depois da Novo, eu fiquei uns 3 anos na Novo, começando a minha carreira, recebi uma oportunidade, uma proposta para ir para minha querida Novartis, né? A Novartis, para mim, foi uma Foi escola. onde eu te conheci, Foi onde a gente se conheceu. Para mim foi uma escola. Foram 10 anos de Novartis. Comecei na Novartis como analista de parcerias. Eu tinha um objetivo de buscar no mercado empresas que tivessem interesse no portfólio que não era mais promovido Uhum. da Novartis para tentar fazer parcerias. E naquela época eu era analista, né? Eu era analista pleno na época. Só que eu lembro que eu sempre, quando eu marcava reunião, eu nunca falava que eu era analista, porque eu marcava muitas vezes reunião com presidentes de empresas. Senão podia dar uma percepção errada da reunião. Exato. Então eu ia lá como, eu sou o Gustavo Riedel, né? Todo mundo me conhece como Riedel, responsável pela área de novos negócios, buscando. E eu ia para as cabeças, marcando reunião e buscando oportunidades. Sem medo de ser feliz. Sem medo, com Biolab, com Ipera, enfim, com todas as grandes aí, buscando oportunidades. Então, para mim, foi um passo importante. Depois disso, eu acabei assumindo o produto, parte de oftalmologia já. Eu peguei, na época, os colírios, tinha a vitamina Vitalux, enfim, né? Que era a luteína e a xantina, lembro até hoje, enfim, né? Dos produtos. Foi minha primeira passagem como gerente de produto, que foi super importante. E depois eu assumi Lucentes, o lançamento de Lucentes, que foi um produto, era o primeiro produto de especialidades na época para a Novartis. E foi uma mudança de paradigma, porque a Novartis vinha de um modelo de 12, 14 visitas dia no cardiologista, muito focado em Diovan, né? Para depois cair para metade. Para cair para 5, 6. Então também a gente... e naquela época eu fiz aquisição até de refrigeradores para colocar nos consultórios do médicos para manter o Lucentes, que era refrigerado ali de especialidades para o fácil alcance do médico. Então, assim, equipamento de OCT, tomografia que a gente colocou em alguns hospitais. Então foi uma mudança total de paradigma e para mim um desenvolvimento, um crescimento muito forte da Novartis. Depois desse lançamento, eu fiquei com o Lucentes, acho que 2 ou 3 anos com o Lucentes, e aí eu sempre quis fazer MBA fora do Brasil. Sempre quis fazer. Meu pai tinha feito, né, em Michigan. Eu quase nasci em Michigan. Minha mãe, eu brinco que eu fui produzido em Michigan, mas nasci no Brasil. Minha mãe voltou uns 2, 3 meses antes para o Brasil para eu nascer aqui, até para ela ter uma rede de apoio. Sim, importante. Né? Então também, a gente voltou para o Brasil, nasci aqui, né? Mais 2 meses eu tinha nascido lá. E meu pai sempre comentou que tinha sido uma experiência muito legal, o campus, aquela experiência, a vida em Michigan ali. E eu passei nos TEDs, enfim, fui para Michigan e a Novartis me deu licença de 2 anos para poder estudar. Então eu fui lá. Na época, quem estava, acho que era o Adib que estava como presidente na época da Novartis, e quem estava como diretora de RH, Paula Traudi. Nossa, eu ainda lembro da Paula Traudi, estava na época. E aí eu fiquei 2 anos de licença, fui para Michigan, uma experiência fantástica. Imagino. Eu acho que não só estudei os 6 primeiros meses, estudei, assim, muito. Ler, né? Ler de verdade, artigo, 500 páginas case, por dia, case, discussão de case, foi muito legal a experiência. Um frio no inverno, menos 17 graus,
mas tenho bons amigos que eu guardo até hoje e uma experiência, porque tinha pessoas do mundo inteiro. Essa Então, troca é mais do que na sala de aula, né? Muito, muito. E aí eu tinha gente da China, Japão, Olha que genial, África. genial. Então uma troca muito, muito bacana. Até para conseguir entender os sotaques, né, dos chineses, dos japoneses. Tinha um amigo Do meu, super inglês. amigo meu japonês. Eu falava para ele, fala mais O devagar, inglês, porque eu porque o inglês não não tô vai. entendendo nada. Mas foi muito bacana mesmo. Entre o primeiro e o segundo ano, você pode fazer 3 meses, que é o Summer Job, né, que eles Uhum. falam. E vão várias empresas lá no campus da universidade, aí você se aplica. Uhum. Eu apliquei só para uma, que era a que eu queria, que era a Johnson Johnson. Então tu fez. Eu apliquei para Johnson Johnson lá no campus, passei no summer deles, né? Enfim, fui entrevistado, passei. Eu só pedi para, durante o meu summer, ficar alocado no Brasil. Pra eu poder, pelo menos nas férias, eu trabalhava na Johnson aqui. Na época ainda era na Geribativa ali, o escritório deles. Vim para cá. Trabalhei na área de oncologia, fiquei montando o plano de lançamento de alguns produtos. Eu lembro, era Kelix, Yondelix, enfim. Félix, eu trabalhei com ele também. Então, trabalhei com esses produtos para o lançamento deles aqui 3 meses. Voltei para o segundo ano do MBA. A Johnson fez até uma proposta para eu ir full time para eles, mas eu optei para voltar para a Novartis, que tinha me dado os 2 anos de licença. Até conheci minha esposa na época, durante o Summer eu vim para o Brasil, tinha uns amigos em comum, foi quando eu conheci. Se eu não tivesse vindo para o Summer para fazer aqui, eu não teria conhecido, não estaria casado com a minha esposa hoje. Então, sabe, o Deus sabe o que faz aí, né? Sim. E depois disso, você já entra, você sai da Novartis e vai pra... Eu vou, na verdade, quando eu voltei do MBA, o Adib ficou como meu mentor, responsável pelo meu retorno, e a Camila Finzi também ficou responsável pelo meu retorno. E eu voltei, eu fui pro campo de novo, fazer um outro summer, que eu cuidava do outro job, né? Na verdade, era um período de 1 ano também, cuidando do lançamento de Gilenya para esclerose múltipla. E aí eu cuidava do Rio de Janeiro para cima, todos os estados. Então, durante 1 ano, eu peguei mais de 100 voos, porque eu cuidava da equipe de equipe técnica responsável pelo lançamento, né? Tinha um time, eu lembro até eu tinha 2 pessoas também no meu time que na época eram sindicalistas, que era o Emberê e o Magalhães, né? Que era um do Maranhão, simpático. Até hoje eu falo com eles, troco mensagem com eles, enfim, que é um relacionamento fantástico ali com a equipe. E aí eu fiquei 1 ano nessa posição. Depois de 1 ano, eu acabei voltando para o escritório, fui responder para Silvisfera, na época, que estava em acesso, e eu era responsável pelo planejamento estratégico dos novos lançamentos que viriam aí pela frente. Então eu trabalhei na época com o Entresto, que agora está no mercado, trabalhei com o Cosentyx, que está para psoríase, enfim, e outras moléculas que eu tinha que 5 anos antes dos lançamentos, eu trabalhava fazendo um assessment, qual era a estratégia de marketing, de acesso, médica, que estudos clínicos, então eu fazia todo um dossiê mesmo para preparar esse lançamento. E como que foi tua chegada a presidente, né, a C-Level? Como que foi esse percurso? Então, eu falo que a minha primeira posição como diretor daí foi na Alcon. Né? Que a Camila estava como presidente da Alcon e me levou... O Luciano Marques também foi para lá. O Luciano foi depois. Quando a Camila saiu, então a Camila me levou para a Alcon, eu fui como diretor da parte de retina, de acesso e licitações, estava comigo também. Aí a Camila foi para Latam, como presidente Latam da Alcon, e o Luciano voltou. O Luciano Marques voltou e assumiu como presidente Brasil aqui da Alcon. Quando ele voltou, ele até me ligou, tava na Medtronic. Ele queria conhecer esse mundo de medical device. Eu fui tomar um café com ele, a gente bateu um papão. Eu adoro ele. É uma pessoa aí. Ele tá na Alcon ainda, uma pessoa. Faz tempo que eu não falo com ele. Ele tá morando lá em Fort Worth, no Texas, agora. É um cara genial. Genial. Eu fiquei na Alcon acho que 2 anos, mais ou menos, cuidando da divisão de retina. E aí acabei recebendo uma proposta, o Headhunter também buscou para eu me oferecer para ir para 3M, né? Aí eu falei assim, putz, será? Aí eu falei, olha, tô há 10 anos na Novartis, adoro, a Novartis foi uma escola para mim. Mas conhecer um mercado diferente, conhecer... Foi isso. Eu falei, eu ia assumir a divisão, eu ia assumir a divisão hospitalar da 3M, né? Então, eu acabei aceitando a proposta. O Luciano, na época, eu lembro, o Luciano me ligando, eu estava na casa dos meus pais. Falou, não vai. Falou, Riedel, não vai, eu tenho um caminho aqui para você, uma trilha aqui. Eu falei, putz, Lu, eu tô precisando de uma mudança, acho que vai ser importante para eu conhecer um mercado novo, uma coisa nova, né? Eu gosto de desafios novos, né? Eu sou agitado por natureza. Sim. E acabei indo para a 3M, cuidei da divisão hospitalar da 3M, foi um super aprendizado. A 3M tem produtos fantásticos, né? Cavilon,
toda a parte das fixações seguras de catéter, mantas para aquecimento de paciente, os boidiques que são para esterilização. Não, é genial, né? Uma linha de produtos. O estetoscópio Littmann é da 3M, 3M, era da minha equipe. Então, assim, foi um super aprendizado para mim, uma passagem espetacular. E aí, a única coisa é que a 3M fica ali em Campinas, Sim. né? E aí, no começo eu ia e voltava. Na verdade, eu aluguei um apartamento no começo. Eu dormia umas 3 vezes por semana. A Nath falou, você quer ir trabalhar na 3M? Não é problema meu. Ela tem empresa aqui em São Sim. Paulo, né? A Enfim, tua esposa. então, minha esposa. E acabei ficando no apartamento lá. Daí ela engravidou e eu da minha primeira filha e eu comecei a ir e voltar todo dia. Eu tava demorando 2 horas para ir, 3 horas para voltar. Perdia Então, 5 horas no dia. Tava super puxado. Aí o Tadeu, da Ezek, na época ele tava Sim. na Ezek, me ligou, que é um headhunter amigo meu, virou amigo pessoal. O Tadeu me ligou e falou, Ridel, você tem alguém, tô com uma posição na AstraZeneca aqui, você tem alguém para me indicar? Eu falei, dependendo da posição, tenho eu. Aí eu falei, qual que é a posição, Tadeu? Ele falou, olha, vai assumir toda a diretoria comercial, né, inteiro, tanto de primary care como especialidades, tudo. Vai ter também 2 BUs abaixo, a de cardio e a de gastro, tava em mim, então Nexo, Crestor, Atacante, A Telozoc, principal linha da AstraZeneca. tava comigo, eram produtos importantes aí, com 50% da venda ainda tava aí, né, não eram produtos de especialidades, eram produtos de primary care, mas ainda era 50% Muito bem da venda estabelecido, tava sim, aí, né? sim. E licitações estava comigo também. Então eu tinha comercial, licitações e 2 BUs. Tanto que eu tinha um time de visitação de campo de 120 representantes que a gente colocou, que visitavam tanto farmácia como médicos, né? Porque a gente tinha uma competição forte do genérico ali, Sim, que a gente PDV, precisava, tinha que tá que a gente precisava blindando. atuar forte ali no PDV, né? E o comercial como um todo. Então, assim, foram quase 3 anos que eu fiquei na AstraZeneca. E aí também um headhunter pelo LinkedIn me mandou uma mensagem, Felipe Lara, que também virou um grande amigo. Olha, gostei do seu perfil aqui, vamos tomar um café? Aí eu falei, putz, fui tomar um café, sem pretensão. O café virou DASA. Aí o café o bate-papo com a DASA demorou uns 6 meses. 6 meses. Porque eu fui conversar com umas 10 pessoas lá. Conversei com o Carlinhos, que estava como presidente na época. Conversei com o Luquezzi, que estava como diretor de RH, que hoje é o atual presidente da DASA. O Romeu, que era o co-chairman do conselho, né, que é um amor, adoro o Dr. Romeu. O Pedro Bueno, né, dono da DASA. E uma coisa que me puxou muito, a conversa foi muito boa, mas principalmente o Romeu, fantástico. E o Pedro também, porque o Pedro, eu lembro até hoje, não foi uma entrevista, foi um bate-papo com ele. O que é bem legal, né? Porque quando a pessoa tem uma capacidade de bater um papo com um potencial candidato, você deixa a pessoa muito mais à vontade do que fazer aquela formalidade. E ele novo, né? Porque ele estava com 29 anos. Isso aqui. Eu lembro que eu tinha lido uma matéria sobre ele, o bilionário mais novo do Brasil. E você via ele ali, atuante, e o propósito. Eu vi muito um propósito genuíno dele em mudar a saúde do Brasil. Olha que legal. Então, sabe, a conversa fluiu tão bem que 2 grandes motivos de eu ter ido, acho que foi o Dr. Romeu e o Pedro, de eu ter aceito. Porque para mim era uma mudança radical, porque era diagnóstico. Eu nunca tinha trabalhado com diagnóstico. Eu ia cuidar da divisão de genética, que era a menina dos olhos, né? E ainda o pessoal entendendo o que era genética. Montando do zero. Basicamente estava começando a genética dentro da estrutura da DASA. E uma empresa nacional que eu nunca tinha trabalhado. Então foi uma mudança radical para mim. Deu aquele frio na barriga, né? Mas eu falei, vou topar esse desafio, porque para mim eu acho que vai ser um aprendizado enorme. E aí eu fiquei 6 anos na DASA, né? Acho que eu criei grandes amigos na DASA, montamos a genética, tanto a parte de genética médica como a genética recreativa, que é a Genera, né? Que a gente adquiriu, a Genera ali em 2019. Os exames para você saber sua ancestralidade, saúde e bem-estar, foi uma experiência fantástica. Saímos praticamente do zero. E chegamos e colocamos a DASA Genômica aí como a maior empresa de genética da América Latina. Olha, porque a gente abriu também, comprei empresa no Uruguai, abri uma operação na Argentina. Muito legal. Então, assim, experiência. Foi uma experiência fantástica. Ô, Ridel, e depois da DASA você já migra agora, você vai para a Convatec, tá à frente da Convatec. Migro agora, estou à frente, assumi faz 1 ano e 3 meses a Convatec, a operação da Convatec aqui no Brasil. Eu lembro até que quando eu fui comentar com o Luquezzi, que eu adoro o Luquezzi também, e o Vedolin também, 2 pessoas que eu adoro da DASA, e o Massu também. Eu fui conversar com eles, eu lembro muito bem do Vedolin falando, Ridel, não vai, eu quero que você assuma uma patologia aqui também. Eu falei, Vedolin, adoro a DASA, eu acho que foi 6 anos, uma experiência única,
mas surgiu a oportunidade de eu assumir, né? Eu estava lá como diretor da divisão de genética inteira, mas era uma oportunidade de assumir a operação inteira aqui do Brasil, da Convatec. A operação do Brasil da Convatec, tirando a Europa e Estados Unidos, é a mais relevante do mundo, né? Para eles, a gente está crescendo 2 dígitos aí nos últimos 5 anos, a gente vem crescendo 2 dígitos e numa transformação também. Eu cheguei com o objetivo de continuar essa toada de crescimento, mas também de inovar, de trazer coisas novas, de provocar o status quo, enfim. Então, cheguei com essa frente de atuação. Entrando já nesse assunto, e a tua trajetória é incrível, eu espero que sirva de inquietude, né, para as pessoas, porque a inquietação, ela é boa. Sim. Ela é boa, a inquietação. Sim. Você é um inquieto como eu, né, então você é inquieto. Tua inquietude... Eu brinco, né? Eu sou tão inquieto que, além da Convatec agora, que eu adoro, fico mergulhado ali no dia a dia, eu tenho algumas startups também, que eu sou investidor anjo e acabo dando conselho também, aconselhando. Professor. Tô na Green Rock também, ali também, que ajudo também em algumas teses, algumas discussões, enfim, ali. Dou aula na FIA, né, também. Inclusive, você foi dar aula para uma turma minha, eu te chamei para palestrar numa turma. Verdade. Bem legal. Dei aula para uma turma sua, então eu dou aula de marketing lá no MBA da FIA, né? Próximo semestre vou dar de novo. E também sou conselheiro do meu prédio lá. Esse deve ser o mais trabalhoso. Eu gosto de arrumar a sarna para me coçar, né? Ô, Riedel, diante dessa inquietude, essa tua trajetória com áreas, com olhares diferentes, formação, como eu te disse, você citou nomes de pessoas muito bacanas, né? Eu acho que tem gente que coleciona coisa e tá tudo bem, tem gente que coleciona pessoas. A gente tem a característica mais de colecionar pessoas, né? De Sim. manter pessoas boas perto da gente, que eu acho que isso faz uma diferença enorme em tudo que a gente faz. Fundamental. Eu imagino que você domina vários assuntos, né? Porque para ter uma visão holística de uma operação do negócio, eu acho que o teu olhar de comercial, inteligência, marketing, gestão, o teu estudo fora, tudo isso é uma pluralidade que faz você ser quem você é. Mas qual o assunto, ou que você mais, assim, se eu falasse assim, qual é o assunto que você mais domina? E o que você pode falar desse assunto que você mais domina pra gente? Eu acho que uma característica que acabou me moldando, acho que é o ecossistema da saúde como um todo. Tá. Porque como eu passei por farmacêuticas, né? Tá. Tanto de primary care como especialidades. Diagnóstico. Passei por diagnóstico e dentro do ecossistema da DASA, eu cuidei também, pelos 4 primeiros anos, eu cuidei de pesquisa clínica também. Então, todos os centros dentro dos hospitais da DASA na época, quem estruturou fui eu junto com o meu time, né? Obviamente ninguém faz nada sozinho junto com o meu time. Então, eu conheci hospitais também em profundidade, né? Navegando por todos os hospitais da DASA. E, como você falou, diagnóstico e medical devices, eu acho que deu uma visão muito interessante. Uma visão 360 do ecossistema da saúde, né? E o Brasil tem peculiaridade muito, muito diferente de qualquer lugar do mundo. Muito. Né? Eu acho que a gente tem o SUS, né? O SUS na sua concepção é fantástico. Sim, né? Total. O Brasil é o único país com uma população de mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal para atender todo mundo. Claro que não dá para ter tudo para todo mundo. Sim. Né? Então, Sim. eu entendo que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Sim, né? sim. Mas eu acho que o SUS em si, na sua concepção, é fantástica. Sim, né? Sim. E eu acho que esse conhecimento, tanto do mercado público, mercado privado, saúde como um todo, me deu uma visão holística desse mercado da saúde, que eu acho que é um grande diferencial. Qual que é o teu olhar quando a gente fala com toda essa tua expertise? E claro, você está analisando o tempo todo curva de tendência, né? O que vai acontecer? A gente tem que antecipar o que está vindo, né? Qual que é o teu olhar do futuro do ecossistema da saúde Brasil? O que você fala? Se você falar assim, ó, deixa eu resumir como que eu tô vendo o futuro. Eu acho que a gente já vem conversando sobre isso muito, né? Eu tive no World Review há 2 anos atrás, que até o Newton tinha me chamado para falar, eu acabei passando essa incumbência pro Vedolin, porque ele estava à frente desses modelos de riscos compartilhados na DASA, na época, enfim. Mas eu acho que o modelo atual ele não é sustentável. Porque eu ouço de VBHC, Value Based Healthcare, há muito tempo. Então, só que existe uma distância grande entre VBHC, né, e a realidade. Qual que é, na minha opinião, tá aí? Todos os stakeholders têm que estar disponíveis a ceder um pouco.
Perfeito. Porque a gente fala de value-based healthcare, Mas mas você tem vários, você tem o governo, você tem o mercado privado, você tem as instituições, sociedades, você tem todos os players nesse ecossistema. O grande ponto é que eu falo, é que nem socialismo e capitalismo, né? É. O value-based healthcare na sua concepção é fantástico, mas na realidade a gente não consegue fazer ele acontecer na íntegra, né? Outra coisa também, eu acho que a gente está caminhando para isso. Tá. Eu acho, à medida que a gente for tendo mais informações, mais dados, né? Porque eu lembro Porque a medicina caminha para precisão, Exato. baseado em algoritmo, dado. Exato. E como você usa esses dados? Por exemplo, riscos compartilhados, né? A gente fala de modelos de risco compartilhado desde que eu estou na Novartis há 15 anos atrás, sim. né? O grande ponto quando você chega para conversar, seja com uma operadora, seja com o governo, fala assim, putz, me dá em desconto que é mais fácil, né, do que a gente acompanhar esse outcome, ou não tenho dados para acompanhar isso. Então, eu acho que caminhando para onde todos os stakeholders abram um pouco mão, pensando no todo, né, pensando na saúde no todo, e a gente usando dados para pautar essas decisões e migrar de tratamento para prevenção, quando a gente começar a ver, e na Convatec, ou seja, exemplo, não é tratar a doença, é criar saúde. Exato. E aí entra muita genética. Né? No futuro eu falo que todo mundo, quando nascer, já vai fazer o seu genoma completo. É. No nascimento, você vai fazer o seu genoma completo. E E já aí vai ver como vai ter que ser a sua vida. Exato, você tem todos os seus dados ali já para você poder acompanhar. Então, eu acho genética fantástica. Os exames genéticos, que a biópsia líquida, enfim, cada exame que a gente tem é espetacular. E você já vai nascer e vai fazer o seu genoma completo, né? Então, dados é fundamental. E prevenção. Na Convatec, por exemplo, que eu acho... A Convatec é fantástica. A Convatec, foi bem legal lá. Ela tem uma experiência diferente de tudo que eu já tive. Por quê? A Convatec, além de ter toda a parte de ostomia e curativos também, que é sensacional, a gente tem as clínicas. Hoje a gente tem uma clínica em São Paulo, uma clínica em Brasília, uma clínica no Rio, mas a gente atende domiciliar o Brasil inteiro. E tem casos ali que a orientação do médico era amputação, por exemplo, de um paciente com diabético. Reverter. E as estomaterapeutas conseguiram reverter usando a tecnologia da Convatec. Mas você sabe que eu tive lá na Convatec agora com vocês, acho que mais de 100 profissionais e grande parte delas é tudo farmacêutica, né? Tudo enfermeira. E tu sabe que quando eu fui estudar fora, na Singularity University, e no Humber River, eu tive no Humber River, que é um hospital no Canadá, em Toronto, genial. E a presidente desse hospital, e na própria Singularity, quando eu estava tendo aula da parte de saúde, o player mais importante no ecossistema da saúde do futuro, sabe quem é? É a enfermeira. Fundamental. Porque o médico, claro que ele é importante, mas a enfermeira, ela tem contato com o paciente. No dia a dia. No dia a dia ela tá ali. E assim, uma característica que ficou muito claro para mim nas 4 horas que eu fiquei com vocês, foi a paixão por elas. Porque isso não dá pra explicar. Você olhava para elas nas atividades, olha, eu faço bastante palestra e workshop, mas a entrega delas é genuína, não é mais ou menos, não tá fingindo que tá fazendo, elas estão de fato fazendo. E isso eu vejo na Convatec. Eles, né? Porque a maioria é mulher, mas assim, o público em geral. Sim, mas assim, isso eu vi na Convatec desde que eu cheguei. São apaixonados. Paixão genuíno pelo paciente. Por cuidar da ostomia, cuidar direito, por fazer todo... Sim. É genial. Isso grande parte molda um negócio. E a gente, óbvio, a gente tem a parte de tratamento, mas a gente tem muito a parte de prevenção também, né? Principalmente a paciente que está no leito, que a gente tem o sacral, enfim, as espumas, enfim, para proteger o paciente, para não deixar chegar a uma lesão. Né? E quanto mais a gente conseguir conscientizar que tratamento prevenção é importante, mais importante para não deixar chegar depois no tratamento, né? E que, na verdade, aquilo não é um custo, não é um gasto, é um investimento. Exato. Né? Então, quanto mais... Muda a percepção de valor. Exato. A gente precisa focar muito em prevenção. Prevenção, usar dados e para mostrar isso. Exatamente para a gente conseguir. Porque o paciente, se a gente foca muito na prevenção, a gente evita gastos desnecessários no futuro e muito maiores. Ô Ridel, o que você considera dentro dessa dinâmica tua e dessa tua vasta área de conhecimento, o que são mitos e verdades? Fala assim, maneira, tem um mito aí que não é tão que não é isso. Eu acho que o mito é que a área da saúde é mais lenta na transformação, nas mudanças. E para mim isso é um mito. É uma inverdade. É uma inverdade. Eu acho que está muito quem está à frente. Do gestor, da liderança, da liderança, realmente para a gente implementar e acelerar algumas agendas, né? Eu acho que também uma coisa que eu falo muito é assim, com 70% da informação, acelera, vamos fazer acontecer.
Porque às vezes a gente fica, vamos esperar até ter 100% para daí tomar a Você já decisão. tem 70%, já é o suficiente para tomar uma decisão. A gente tem que ser rápido. Hoje em dia você não pode perder tempo. Então acho que um mito é que a indústria da saúde, né? Da saúde eu ouvia muito da farma, né? Que a farma é mais lenta, Mais que mais tradicional. tradicional. E eu falo que tá muito, é uma inverdade, porque eu acho que tá muito quem está à frente Sabe que... daquela farma, da liderança, para realmente acelerar essa mudança. E baseado na tua expertise também, e baseado em tudo que você viveu, errou, aprendeu, qual que é uma opinião forte que você formou, que você tinha ou talvez nem tinha ela formada, mas uma opinião forte que você tem que você gostaria de dividir com as pessoas? Você fala assim, ó, uma opinião do Riedel minha baseada em tudo que eu vivi. Porque eu sempre falo o seguinte, Riedel, não tem o Riedel profissional e pessoal. Sim, Tem você, sim. o pai dos teus filhos, o Sim. esposo da Nath, um cara professor que tem uma causa nobre de Sim. ajudar o país a terem melhores pessoas, Sim. e o empresário, o executivo. Sim. A gente é muito plural. O Sim. que é uma frase, uma opinião baseada numa opinião forte sua, que as pessoas precisam ouvir? Eu acho que tem algumas, né? Eu acho que primeiro começa pelas pessoas, né? Eu acho que as pessoas é fundamental. Um negócio não tem que ter acontece as pessoas certas. sem as pessoas certas, motivadas e com uma liderança que lidere pelo exemplo. Né? Eu gosto daquela estar junto, né? Tá. Deixa eu ver o que você faz, não o que você fala. Tanto que eu adoro estar no campo, né? Sim. Semana passada eu tive em Fortaleza, tive em Natal, amanhã eu tô em Campinas. Então estar no campo é fundamental para estar junto com o seu time e com as pessoas. Eu acho que uma equipe unida... Que não é ouvida também, né? Exato. Eu até dei pro meu time direto um livro que eu adoro que chama Esse Barco Também é Seu. Né, Legal, que é não conheço. um livro muito bom também. É da editora, da família, Editora Pensamento. Mas o livro é muito bom, realmente. No próximo livro a gente vai conversar, vou falar com o teu pai lá. Vamos marcar lá pra você. Já falei pra você. Mas primeiro ponto é as pessoas. Segundo ponto, que eu já falei aqui, é com 70%, 80% da informação, vai lá e faz. Entendeu? Pivota. Começa com MVP, começa com algo pequeno, que dá tempo de você corrigir, deu certo, você expande. Né? Então, começar e faz acontecer. Eu acho que, eu falo assim, tem várias ideias que são excelentes, mas se elas não forem executadas, não serve para nada. Então, eu falo muito de frequência e sequência, é uma palavra, época de Novartis, né? Época do Hélio Janotti. Sim, né? Grande Hélio. Teve aqui. O Hélio teve aqui, adoro o Hélio também. Frequência e sequência, para mim é fundamental. Outra que eu gosto, não deixe para amanhã o que você podia ter feito anteontem. Né? Não é ontem. Então, anteontem. Então, realmente, o famoso que eu falo é o hashtag acelera. Não deixe para amanhã o que você podia ter feito anteontem. Muito bom. Então, assim, para mim é isso. Eu acho que pessoas e execução. Eu acho que são dois pontos cruciais aí. E uma coisa que eu falo muito pro time, né? Você tem estudos, eu lembro da época da IQVIA, estudos que mostram, né, que para você conseguir fazer uma mudança de hábito prescritivo no médico ou em qualquer pessoa, né, você demora até 8 contatos, 10 contatos, né? Eu lembro desses estudos. E as pessoas, eu acho que às vezes desistem muito fácil, né? Aí eu falo pro meu time, eu falei, pessoal, não é uma visita, por exemplo, visitando um hospital novo para a gente falar de prevenção. Que em uma visita eu vou conseguir convencer um gestor ali ou uma enfermeira-chefe que prevenção é importante. Eu preciso mostrar dados, fatos, argumentos e realmente fazer, né, uma frequência e sequência até que realmente eu prove que prevenção é fundamental. Eu acho que muitas vezes as pessoas desistem no primeiro e no segundo contato. Elas vão lá e falam assim, eu já tentei e ele não quer. Eu falei, você foi quantas vezes? Fui uma. Eu falei, desculpa. Não dá, uma não dá. Exato. Tem estudos que mostram que são 8, 10 vezes, né, para você. Eu mesmo, eu falo, e eu dou esse exemplo pro meu time, eu falo de mim, né. Eu lembro quando a gente tava lá na Novartis, e eu era gerente de produto, eu acho que eu tinha o BlackBerry. Né? Eu adorava o BlackBerry. Que tinha a síndrome da luzinha vermelha. Não, e os botõezinhos, né? E os botõezinhos lá para você digitar nos botõezinhos. Aí a Novartis veio com o primeiro iPhone, né? E queria que a gente trocasse. E eu falei, não, eu adoro meu BlackBerry, tem que trocar mesmo pelo iPhone, né? O iPhone 1, iPhone 2, sei lá o que era. Putz, mas eu tenho que trocar, adoro esse bem melhor o BlackBerry, né? Então eu fui resistente à mudança naquela época. Quando eu fui pro iPhone, nunca mais eu quis voltar pro BlackBerry. Então eu falo, o ser humano também é resistente à mudança, né? Então é isso todo mundo. Até quando você vai mudar para um medicamento, às vezes eu lembro do Gilenya, quando a gente lançou, era o primeiro oral na época, e os pacientes e os médicos ainda eram resistentes até pegarem, aí quando uma vez que você muda, aí a curva de crescimento é exponencial. Então não desista na primeira vez. Esse é o meu ponto. E seja mais aberto à mudança. Exato. Né?
Ô, Riedel, qual que é uma filosofia, ou uma frase, ou um pensamento que você carrega pra tua vida, como filosofia de vida? Como filosofia de vida, eu acho que eu falei algumas aqui Ah, já na conversa, mas acho que filosofia de vida você comentou, é continuar mantendo essa rede de relacionamentos, né? Eu sempre gosto, hoje mesmo eu tomei café da manhã agora com o Xaxá, com o Carlos Aguiar, vai né? almoçar com outra pessoa. Sexta-feira eu tenho um almoço com o Vedolim, né? Então eu gosto tua de rede. manter essa rede de relacionamentos e não só pelo relacionamento, Pela pessoa mas que e pela troca também. É, Porque eu consigo, hoje mesmo, eu já só tomando café com o Xaxá, já gerou insight para a Convatec. Na sexta-feira eu vou estar com a DASA, que é um cliente, né? A Rede Amil, enfim, a DASA também é um cliente nosso da Convatec. Então eu gosto de manter essa rede porque me gera insights importantes, né? Com você mesmo, quando a Sim, gente sim, almoça, quando a sim, gente toma um sim. café, sim, gera uma troca que eu falo, nossa, não tinha pensado nisso. sim, Né? sim. Então eu sempre falo que 1 mais 1 tem que somar, tem que ser 3, né? Exato. Para realmente ter essa troca. A gente tem uma área da neurociência que chama-se o cérebro social. Então, são regiões do cérebro envolvendo tanto questões químicas como estruturais, que pessoas que são mais sociáveis, ela tem isso diferente. Com certeza, se a gente tivesse uma ressonância do teu cérebro, esse é o cérebro social, que é a nossa capacidade de se relacionar com gente, porque a gente não nasceu para ficar sozinho. Exato, A gente nasceu para conviver em grupo. exato. E isso faz uma diferença, e por incrível que pareça, quanto mais. Eu tive aula com uma pessoa que eu adoro, ela, um TED famoso, chama Roselyne de Torres, e de liderança. E ela fala isso, o que fazem grandes líderes. Bom, grandes líderes, uma das coisas que eles fazem, eles estão olhando a rede de networking que eles têm para antecipar a próxima jogada, porque é através de insights. Você vai conversar com perspectivas diferentes, para você ter olhares diferentes, e sempre a maior diversidade da tua rede de networking, ela também tem uma potência, ou Sim. seja, conversar com pessoas que pensam diferente Exato. de você. E tá Isso aberto tem que a ter um grau de maturidade mais alto. E tá aberto à mudança. É. A mudança e não ser o dono da verdade. Uma coisa que eu sempre falo pro meu puta, time, não sei. às vezes eu chego com uma coisa pré-concebida, Ah, e aí conversando com o meu time, eu falo, putz, Não- seu olhar é melhor, vamos pelo seu caminho. boa. Então tá aberto a falar, concordo que o seu é melhor que o meu, vamos por esse caminho. Então você tá aberto à mudança e não ser dono da verdade, né, absoluta. Quando você pensa num profissional, tá, Rideu, e você lidera aí, sei lá, centenas de pessoas, nem sei quantas você lidera Hoje a gente tem na Convatec uma equipe de mais ou menos umas 200, quase 200 pessoas diretas, mais um time de mais ou menos 90 e poucas que são dos meus distribuidores dedicados para mim. dedicado para você. É. O que você busca hoje? Hoje, quando você lança um olhar para a inevitabilidade do futuro, o que você busca no profissional? Se pudesse dar um recado para as pessoas aí que são profissionais. É uma ótima pergunta, excelente pergunta. E o que você não busca, né? O que você busca e o que você não busca? Não, acho que primeiro assim, eu busco um profissional que realmente esteja disposto. Hoje em dia eu vejo muita gente que não tem o brilho no olho. Isso é atemporal, né? Eu preciso de gente que realmente mergulhe e eu lembro, eu sou assim. Eu, quando estava na Novartis, enfim, o meu market share caía, eu ficava assim, era Incômodo. Era uma dor, porque era o meu filho. É visceral, né? O Lucentes era meu filho, né, quando eu lancei o produto. Então, realmente, eu... Já paixão... Exato, morria pelo produto, né? Eu falo, nossa, até hoje, quando eu falo, o pessoal fala que brilha meu olho. Porque você tem que ser apaixonado pelo que você faz, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Alguém que realmente seja apaixonado pelo aquilo que faz, uma pessoa que realmente agregue para o time e saiba trabalhar em equipe. Eu acho que esse ponto é fundamental. Cada vez mais a gente tem que trabalhar em equipe. De forma colaborativa mesmo. Colaborativa mesmo. Que seja apaixonado, colaborativo. Eu falo que os skills técnicos você aprende. Agora o né? comportamental. O comportamental aí é como você é moldado aí desde do seu nascimento aí, como você é moldado. Então, pessoas que sejam colaborativas, pessoas que tenham escutativa, pessoas que tenham o brilho no olho, né, que realmente são 3 elementos que você sempre tá olhando. Fundamental. Ô, Riedel, vamos imaginar que esse episódio, que eu acho bem provável, vamos imaginar que esse episódio viralize. A gente postou lá no LinkedIn, postamos em tudo, e todo mundo assistiu. Bora viralizar. E conheceu um pouquinho mais você e tal. Qual que é um conselho que você dá para as pessoas que muda a vida da pessoa? Que conselho você daria? Nunca desista. Eu acho que você Persistência ganha de intensidade, né? É isso. É o que eu acabei de falar aqui. Eu vejo muitas... tem estudos que mostram isso. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas
começam, mas param no meio, desistem, né? É. E eu falo assim, até minha própria carreira, né? Eu falo que desde... e a Silvia Sfer sabe muito bem disso, né? Eu falo que desde pequenininho, como eu convivi com meu pai foi presidente de farmacêutica também, né? Antes de ir tocar os negócios da família, eu sempre me espelhei muito no meu pai. Né? Você Muito foi moldado por tanto esse... que eu fiz MBA, meu pai até na formatura do MBA foi convidado para fazer um Uma speech, fala, porque ele era um ex-aluno. Ele Né? Ele foi ex-aluno, né? Então foi muito legal. legal. E eu sempre falei assim, putz, eu quero ser um dia presidente de uma farmacêutica ou medical device, enfim, sempre de alguma empresa dessas, né? Se eu ia ser, eu não sabia. Mas eu falei, o que eu preciso fazer, né? E quais rotas eu preciso fazer para tentar chegar lá, né? Para mirar lá. Ah, eu preciso ir para o campo. Fui para o campo. Quando eu voltei do MBA, falei, olha, acho que... Eu lembro a Camila Finzi falar isso para mim. Eu adoro a Camila Finzi. Ela tá morando em Singapura agora. Sim, sim. Ela falou, Rida, eu vou te mandar para o campo porque você foi gerente de produto, fez um lançamento, mas você nunca gerenciou uma equipe grande, né? E vai ser importante para você, para a sua trajetória de carreira. E eu aceitei o desafio, né? E eu lembro, quando eu cheguei para a equipe como um todo, que era a equipe de Gilênia, eu na época tinha 30 anos de idade, e o mais novo da equipe, que era, acho que a Joyce, ela tinha 38, o resto era todo mundo mais velho. Eu lembro da cara deles olhando para mim, falando o que esse menino vai agregar. E tinha gente ali que tinha de tempo de pasta o que eu tinha de vida, né? O Magalhães, o Emberê, enfim. E aí, o legal que foi que eu consegui conquistar o time, mostrei que eu podia ajudar eles. Sim, eu completava em coisas mais analíticas, numa conexão com o escritório. Tanto que no final, depois desse 1 ano, eles não queriam que eu saísse. Eles queriam que eu continuasse mais tempo. Então eu criei um relacionamento. Um elo muito forte. E eu sempre fiz isso. Eu sempre tentei fazer movimentos na minha carreira. Ah, é isso que eu preciso fazer para tentar chegar lá? Vamos atrás. É assim... Você tem que suei muito, corri muito, trabalhei muito, né? E eu acho que as pessoas hoje em dia desistem muito fácil. Então o conselho para mim é, se você acredita naquilo, claro que às vezes vai ter que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Mas persiste. Mas assim, persistência. Consistência sempre ganha de intensidade. Consistência é fundamental. E nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos, porque se você trabalhar forte, você pode não chegar lá. Eu sempre falo, mira nas estrelas para chegar na Lua. Entendeu? Porque se você chegar na Lua, você já atingiu, nossa, um grande objetivo, né? Então, Hideo, foi um prazer conversar com você. Prazer todo meu, eu adoro você como pessoa, como profissional. Você é um cara que eu sempre olhei e falei, Hideo... E não tenho dúvida que, assim, eu sempre falo que a gente é fruto das nossas escolhas. Sim. A tua situação atual é única e exclusivamente culpa sua. Se tá boa ou se tá ruim. Então, se tá ruim, ajusta. Se tá boa, tenta manter. Exato. E eu acho que você ainda tem muita coisa para ajudar na saúde do Brasil. Quiçá fora, mas obrigado por você ajudar a gente de alguma forma e liderar uma empresa hoje. Liderou várias, mas liderar uma empresa que eu vi gente com brilho nos olhos. Então, eu posso te afirmar que deve ser uma percepção geral que, olha, você tá lá com uma galera que gosta do que faz. Eu não tenho dúvida que eles estão também muito bem liderados por você. E prazer todo meu, uma honra estar aqui com você. Valeu. Fico à disposição. Se alguém depois também visualizar aí o podcast, quiser entrar em contato, né? Eu tô na Top 2 You também, então eu dou mentoria na Top 2 You também. Legal. Bom, no lá LinkedIn... Com Minuzzi, né? Com Minuzzi lá na Top 2 You eu tô. Então também, quem quiser entrar em contato, conversar, tomar um café, eu tô à disposição. E ainda vai muita aula minha, viu? Você só foi em 1 ou 2, mas ainda vai muita. Com certeza. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Um abração. Tchau, Valeu, tchau. gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Brain SA, powered by Sales Club.